Ranulfo Paz de Barros nasceu em Campo Grande, no dia 17 de março de 1913. Filho de Antônio Antero Paz de Barros e Estefânia Teixeira Paz de Barros, teve como irmãos Evaldo, Maneco, Ubirajara, Orestina, mais conhecida como Filhinha, América, mais conhecida como Miluca, Milton, Ivan e Zeli. Ranulfo era tudo para nós. Maravilhoso. Maravilhoso. Tudo que ele sabia da rua, ele contava, ele fazia graça para mim, a Beta, ele é apaixonado pelo misto. Apaixonado, sempre foi apaixonado por isso. Eu acho que foi o jogo que ele gostava mais, sabe? O clube que ele gostava, ele é fã do misto. Depois que o coronel Antônio Antero Paz de Barros foi prefeito de Campo Grande, mudou-se com a família para Cuiabá. Portanto, ainda novo, Ranulfo passou a construir sua história na capital mato-grossense. Em sua juventude, trabalhou no jornalismo carioca como redator do Jornal de Esportes, onde fazia cobertura do Flamengo, seu time do coração. Fez o curso de Direito até o 3º ano, não chegando a concluí-lo. E logo depois, quando voltou para Cuiabá, passou a dar aulas de português, tornando-se um professor catedrático em língua portuguesa. E foi em sala de aula que conheceu a sua esposa, Almira Malhado Paz de Barros. Eu conheci Ranulfo no ginásio. Ele era professor de português. E eu, evidentemente, sou aluna. Depois, na quadra do Misto Esporte Clube, eu sempre gostei do esporte, e isso foi motivando a nossa convivência, o nosso conhecimento. Gostava muito de vôlei, de basquete. Eu era mais voleibol. A minha irmã Alzita, basquete. Então a gente jogava muito e dali foi nascendo aquela convivência. E até que chegou o namoro, o noivado, dali nasceram nossos filhos. José Luiz, Helena Maria, Antero, Luiz Carlos. Como professor, ajudou na formação de muitos jovens que brilharam depois nas atividades que escolheram. Bom, é uma honra falar do professor Ranulfo Paz de Barros. Para nossa família de La Mônica Freire, Ranulfo é um imortal. Exemplo de cidadão brasileiro, exemplo de amor a Mato Grosso e a Cuiabá, lição de vida como pai de família, como esposo, lição de vida como esportista, lição de vida como político, leal ao seu querido Partido Social Democrata, mas uma pessoa que representou na nossa formação, estou dizendo na formação minha e dos meus irmãos, exemplarmente, um homem que mostrou caminhos de como ser educado, de como conquistar os objetivos na vida. Falar do professor Ranulfo é uma satisfação imensa. Tive a oportunidade de conviver com ele em 3 fases distintas de sua vida. Como professor no antigo Colégio Estadual, hoje Liceu Cuiabano, um mestre respeitado e adorado pelos seus alunos e por todos que o conheciam. Convivi com ele familiarmente, frequentei a casa do professor Ranulfo, um pai de família exemplar, marido e espetacular, companheiro, se preocupava muito com todos os seus filhos e com a educação dos mesmos. E nos esportes, professor Ranulfo, no futebol, foi e é um marco em Mato Grosso. Eu tive o prazer e a satisfação e a alegria de conviver com o professor Ranulfo Paz de Barros. E o que é mais importante, em 3 áreas distintas, na educação, no esporte e na política. Na educação, ele foi um grande mestre, um professor de respeito e credibilidade, professor de português no Colégio Estadual, no Liceu Cuiabano. No esporte, professor Ranulfo foi meu treinador e meu presidente na equipe do misto. E na política, o professor Ranulfo foi quem me lançou
ele me deu o primeiro voto na convenção do partido para que eu pudesse ser candidato a vereador e ali começar a minha trajetória política. Ranulfo marcou sua vida em Cuiabá como jornalista, radialista, professor e principalmente pela dedicação especial ao Misto, clube que marcou sua trajetória no esporte. O professor Ranulfo Paz de Barros, eu conheci esse cidadão através do esporte. O professor Ranulfo foi um homem dedicado aos seus filhos, à sua esposa. Ele herdou o Misto Esporte Clube, ele não foi fundador do Misto, ele simplesmente herdou, honrou e foi até o final de sua vida lutando pelo Misto. Acho que eu convivi com o professor há uma média de quase 50 anos. Segundo o pai, inclusive foi meu padrinho de casamento, ele e Dona Almira. Deixa saudade, professor. Até hoje, 38 anos de saudades, porque enquanto o professor era vivo, mesmo sendo operado das pernas, perdeu uma parte da perna, mas era uma referência para os problemas do Misto. O Ranulfo foi um homem que lutou pelo Misto muito tempo. Eu tive com ele jogando no Misto e como dirigente. Convivi muito com ele. Foi um homem de muita personalidade, muito caráter. Um homem que a gente, qualquer hora que precisava dele, ele estava à disposição. Ranulfo Paz de Barros, a meu ver, representou para o Misto e para o futebol de Mato Grosso, representou muito mesmo. Ele foi o elemento que carregou o Misto nas costas. Eu tive a oportunidade de trabalhar ao seu lado, de trabalhar algumas vezes sob a sua direção técnica, porque algumas vezes ele substituiu o treinador. Então, o professor Ranulfo Paz de Barros, ele carregou o Misto nas costas, ele foi um baluarte, ele foi a pessoa que deu a vida pelo Misto Esporte Clube. Foi diretor da Rádio Voz do Oeste de Cuiabá, diretor do Estado de Mato Grosso e editor do Jornal Social Democrata, órgão de divulgação do PSD. Em 61, com seus amigos Emanuel Ribeiro Dalbian e João Neves Filho, lançou seu próprio jornal, a Folha Mato Grossense. Depois dessa época, a gente ficou em Cuiabá e o pai dele, Coronel Antero, nos visitava diariamente. E ele começou a incentivá-lo para que ele voltasse para o jornal, voltasse a escrever para a Folha Mato Grossense. Então ele escrevia os artigos em casa, eu levava para imprimir, e os fins de semana era sagrado. Todo sábado ele ia para o jornal e fazia questão da revisão, ele que fazia. Quando terminava, eu saía de carro com ele, porque ele nunca aprendeu a dirigir, e saía assim na casa dos amigos para ele pessoalmente entregar aquela edição do jornal. Foi com o Ranulfo que eu dei os primeiros passos na minha vida profissional, na área de comunicação. Vez que, ao trabalhar na Rádio Voz do Oeste, no início das atividades, no início da era Brunini, Ranulfo foi o meu primeiro diretor-gerente da Rádio Voz do Oeste. E com ele tive a felicidade de conviver por alguns anos. Não só na rádio, no Social Democrata, que era o jornal do PSD. Também foi meu professor de português no Colégio Estadual de Mato Grosso. É com muito orgulho que eu presto este depoimento em homenagem ao querido professor Ranulfo Paz de Barros. Aliás, meu ex-professor no antigo Colégio Estadual de Mato Grosso, hoje Liceu Cuiabano, Maria de Arruda Milha. Ele era um homem desapegado a bens materiais. Ele vivia modestamente, vivia inteligentemente, tanto assim que o seu jornal Folha Mato Grossense, juntamente com o saudoso Emanuel Ribeiro Dalbian, publicava matéria de todos os grupos e ele assumia, às vezes, a paternidade de assuntos que não eram de sua pena e jamais confessava quem foi o autor daquele artigo ou daquela censura. Eu nunca tive a oportunidade de escolher um nome para um filho, porque ele já entrava no quarto chamando pelo nome.
O professor Ranulfo, meu concunhado, pessoa com quem eu tive a felicidade de conviver por longo tempo, nós éramos, além do parentesco, éramos vizinhos também. Só para que a comunidade sinta o grau de amizade e de intimidade que nós tínhamos, quando nasceu a minha primeira filha, eu me encontrava ausente de Cuiabá. Quando cheguei, o professor Ranulfo viu o meu carro chegar, ele saiu da casa dele e foi lá. Ele me chamava de Dito. Ele, Dito, a Regina de Fátima chegou. Ele deu o nome à minha primeira filha. Quando tive o primeiro parto em casa, acompanhada da enfermeira, e ele já entra no quarto chamando pelo nome, José Luiz. Algumas coisas na vida do meu pai nos marcaram. Uma delas foi ele nos solicitar que o levássemos até o Dutra para ele se despedir do Flamengo, clube que era do seu coração, além do Misto Esporte Clube. E ao adentrarmos o Dutra, ele já tinha sua perna amputada, então eu e meu irmão Antero o carregamos até a tribuna de honra. O locutor Ivo de Almeida anunciou a sua presença e o estádio lotado, todo se postou em pé para aplaudi-lo. Ali não havia divergências de mistenses, operarianos, gambosquinos, atleticanos e outros clubes da época. Eram todos homenageando o desportista. Aí brincou com a minha irmã, falou assim, Helena vai ser a segunda. Meu pai, ele foi uma pessoa maravilhosa. Um pai muito presente na família. Bondoso, carinhoso, alegre. Todos os dias ele amanhecia de alto astral. Se algum filho ou alguém da família fizesse um aniversário, o meu pai já cantava parabéns com uma semana de antecedência todos os dias. Homem simples, trabalhador. O que ele nos deixou de herança foi a sua honestidade, lealdade, dignidade. Tinha um círculo de amigos muito grande e era uma pessoa extremamente humana. Nesse círculo de amigos, ele convivia com pessoas das mais simples até os homens mais importantes da cidade, por que não dizer do estado. Pai, o senhor foi o cara em nossa família, em nossa vida. Era muito especial, pai. Ele chegou já no hospital, quando entrou no quarto, e disse assim, bom, você que compra os presentes, hoje você está no hospital, eu vou levar mais um neto para o meu pai. Vou falar para ele que chegou o Anterinho, porque nasceu no dia 3 de janeiro, mesmo dia do aniversário do pai dele, o coronel Antônio Antero. Eu me lembro que quando comecei no rádio, eu comecei na Rádio Cultura de Cuiabá, e eu ia dar a escalação do misto e do Atlético. E eu falava assim, o Atlético vai começar com camisa listada em branco e verde. Aí eu chegava em casa, meu pai me chamava, falou, meu filho, não é camisa listada, é camisa listrada. Enfim, ele anotava todos os erros meus de português como repórter e me corrigia em casa. Depois Luiz Carlos já nasceu lá no Hospital Geral num domingo depois do almoço e ele já entra falando, chegou o Luiz Carlos. E eu, mas por que do Luiz Carlos? Ah, porque tem um jogador do Flamengo que chama Luiz Carlos. Falar de meu pai é uma coisa muito emocionante para mim. Sendo eu o caçula após a morte do meu irmão Luiz Rodolfo, fiquei eu caçula e era o queridinho do meu pai. E meu pai era um homem muito carinhoso, muito feliz, um chefe de família exemplar. Só sei que ele cantarolava músicas de modinhas da época. Aos domingos ele me acordava para ir à missa e dizia que eu era o seu companheiro para ir à missa logo às 6 horas na Igreja Mãe dos Homens.
Se por acaso eu não quisesse uma oportunidade ou outra, que eu quisesse ir mais tarde com a minha mãe, e ele me cobrava, me lembro que ele me cobrava se eu tinha prestado atenção no Evangelho, o que o padre havia falado sobre qual era o tema do Evangelho. Como futebolista exemplar, convicto das coisas que fazia, como treinador do misto no campeonato de 69, faltavam poucos minutos para a decisão da última partida, na qual o misto empatou com o Dom Bosco. Eu entrei, consegui entrar dentro do campo, lá ele era o técnico sentado no banco, perguntei para ele quanto tempo demoraria a prorrogação ou como que seria a prorrogação final. Ele falou: calma, filho, não terminou ainda. O misto não vai perder, vai empatar e será campeão. Aí depois eu tive uma outra gestação muito tumultuada, porque tinha tido um acidente com ele. E dessa gestação nasceu o Luiz Rodolfo. E Luiz Rodolfo nasceu com uma cardiopatia congênita e tinha que ser operado. Veio aquela vivência difícil, de meses assim, com respiração muito difícil, até que nós fomos para o Rio de Janeiro e ficamos lá para São Paulo. Ficamos em São Paulo um tempo com ele internado, até que marcou-se a cirurgia. Mas, infelizmente, não teve êxito. 12 horas depois da cirurgia, ele veio a falecer. Em janeiro de 1975, trabalhando em seu jornal, Folha Mato Grossense, ao escrever seu último artigo que ficou inacabado, A Infraestrutura dos Clubes, o misto, Ranulfo sofre um AVC, que o levaria à morte uma semana depois. Ele acabou tendo um espasmo cerebral sentado no jornal, lá escrevendo, fazendo a revisão. Nossa, aquilo foi um desespero total. A gente levou para o hospital, foi atendido na maior brevidade possível, mas, infelizmente, foram 8 dias de preocupação, de dedicação dos médicos, de tudo, onde ele veio a falecer no dia 2 de fevereiro. E a gente lembra muito a crônica que o professor Dorileu escreveu, do O Homem Bom, que era no dia da Ascensão do Senhor. E aquilo a gente lembra com saudade até hoje, que eu releio sempre, e é uma síntese do que foi Ranulfo Paz de Barros, na vida profissional, familiar, e no rol das suas amizades, que graças a Deus até hoje permanecem. Ele é lembrado com muita saudade.